guerreiros, lutadores, batalhadores. E ninguém vai tirar esse sangue da gente hoje não. Hoje nós somos um tanque de guerra. Vão bater na gente, ó, nós não vamos nem balançar. Nós vamos fazer a nossa parte. Determinação, personalidade, controle emocional e vamos matar o jogo. Hoje não vai ter a última bola perdida não. Toda vez que chegar nós vamos matar porque vai ser a nossa vida, vai ser o nosso prato de feijão. E vamos sair daqui felizes, contando com a vitória. É a vitória do mais simples, é a vitória de todos. Não vamos deixar ninguém acabar nosso trabalho. Isso aí, Rafael. Só vou pedir para vocês uma coisa. A nossa determinação do dia a dia, tá? Quando a gente chega para trabalhar, a luta, a garra. Eu tô com vocês em qualquer ocasião, tá? Não vou dar cara para bater por vocês sempre. Porque encontrei aqui amigos, trabalhadores, homens, e Deus tem nos dado sempre uma oportunidade. E essa oportunidade hoje é única de nós continuarmos. Vamos lá com responsabilidade, vamos matar os caras. Essa família americana que se uniu, se fechou em prol desse objetivo maior, que foi o acesso do América. Parabéns, torcida americana, parabéns, comissão técnica, parabéns. E tá aí, futebol sério, um futebol contemporâneo, a prática dirigida do dia a dia nos credenciou e trabalhar com homens comprometidos em todos os setores, comissão técnica, atletas, grupo de apoio, foi que nos levou ao título. Fala galera, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui da equipe Gol UFC para mais uma live, hoje com um convidado muito especial, nosso amigo Fernando Dourado, ele já vai conectar aqui com a gente. Obrigado a cada um de vocês que sempre se encontram aqui para esse papo, Regina Rufino, Gilmar, Eufrásio, Marcão Locução, meu parceiro Valdinei Calazans, Aninha, todo mundo chegando aqui para a live. Muita gente perguntando o que estava acontecendo, não vai ter mais live, nada disso não. A gente passou por um período de reciclagem, de aprendizado, mas hoje estamos de volta aqui para fazer essa live com o Fernando. Esse Fernando, para quem não conhece, vocês vão conhecer um cara muito bacana. Alô Davi, da Visão Oficial, segue aí galera no YouTube aí, ó, da Visão Oficial. Uma das vozes mais promissoras aí da Bahia. Isso aí eu colo. Mila Chagas, um beijão, Milinha. Jaqueline também já tá na área. E eu vou pedir aquele ajuda para vocês aí, né? De passar o aviãozinho aí para mais 5 pessoas, 5 ou 10 pessoas, para vir com a gente participar dessa live. Que eu tenho certeza que tem coisa boa aqui pra gente compartilhar. Pedro Rezende na área também aí.
Marcão. Deixa eu ver se o Fernando já está aqui para a gente já convidar ele para a transmissão. Já está aqui na área, vamos convidar. Rodou o mundo literalmente com o futebol, né? Então, repetindo para vocês aí, faz esse favor, envia aí esse aviãozinho para mais 10 pessoas. Línia Ferreira, beijão, obrigado por ter você aqui. Jota, aí, né, para você, não deu certo. O Atlético acabou sendo vice-campeão baiano. Fernando, tô te mandando. Brilhante. Alô, Andréa, obrigado pela sua presença, viu, Andréa? Maria também na área. Lili, felicidade de ter você aqui, viu? Fernando, eu tô te mandando o convite, mas não tô conseguindo o seu retorno. Dê um alô pra mim aí. Isso. Alô, Fausto. O Lili já desceu hoje já. Agora sim. Boa Satisfação, noite. Fernando. Satisfação Muito é boa noite. toda minha. Muita gente na expectativa para te conhecer. Eu queria já de antemão agradecer a cada um de vocês que se faz presente aqui na nossa live. Já estou vendo a prancheta no fundo aí, ó. Coisa de treinador, né? A prancheta tá no fundo ali. Mesmo na pandemia, nós não podemos deixar de estudar. Deixa eu só levantar um pouco aqui, para deixar o tripé mais alto um pouquinho, para melhorar. Melhorou? Nossa, beleza. Tá ótimo. Corta um pouco a imagem Pronto. em cima. Mas vamos que vamos. Fernandão, primeiro, gratidão por você ter aceitado esse convite de estar fazendo essa live conosco. Sei que apesar de época de pandemia você está com muitos projetos. Ó, o Rodrigo aí, ó. Grande Rodrigo Chagas. Esse aí é fera, viu? Esse Gente é fera. da melhor qualidade. Com certeza. Desejo muito sucesso aí nessa nova trajetória dele aí, como assistente do Vitória. E o início é promissor, os resultados mostram isso aí. O time está em evolução jogo a jogo. Então, Fernando, primeira coisa que eu queria te pedir é que você se apresentasse. Tem parte do público aí que não te conhece. Você se apresentasse, fique à vontade. A casa é sua. Bem, primeiro é uma satisfação enorme estar com você. Eu sempre acompanho as suas lives e sei da qualidade também do público que você recebe aqui. Alguns grandes amigos já passaram pelas lives. E eu sou um profissional que já milito no futebol há 26 anos. Fui um atleta, digo sempre, um atleta medíocre. Fui atleta da Tunaluso. Depois eu fui estudar educação física. Fui preparador físico durante 10 anos. Estou treinador há 16, praticamente. Fiz a transição no Atlético de Alagoinhas. Trabalhei aqui em Bahia, Vitória, Juazeiro, Fluminense de Feira, Leônico, entre outros. E comecei no Esporte Clube Vitória, com o professor Adílio Gomes, que coordenava o projeto Coração de Leão, e abriu as portas, o qual ele tinha também grandes profissionais lá, como Marcelo Chamusca, Carlos Anunciação, entre outros profissionais que passaram na época. E, trabalhando no Bahia, recebi um convite na época, através do meu amigo Sandro, campeão brasileiro em 88 pelo Bahia. Na época, o Bobô era o nosso superintendente no Bahia. Recebi uma proposta para ser preparador físico do Atlético de Alagoinhas. Naquela época, nós tínhamos o Campeonato Baiano Profissional do Interior. E, numa discussão do treinador com o presidente, o treinador acabou sendo demitido e eu assumi a equipe profissional, véspera do grande clássico Atlético e Catuense, que é o clássico da Laranja, e mudei alguns conceitos naquilo que eu acreditava na parte sistêmica e nós vencemos o clássico 3-2. No outro dia, retornando a Salvador, maior felicidade no Fazendão, com o Jornal à Tarde, Atlético quebra o tabu e vence o clássico da Laranja. E depois dali, eu dei sequência à minha profissão, fui para o Itabaiana, o qual depois eu tive a minha primeira oportunidade no exterior, como head coach, como treinador. Fui trabalhar no Catar, no Al-Shamal, a convite do meu querido amigo Rick, um dos grandes ídolos do Vitória.
Rick, Isso, grande ídolo do Vitória da década de 80 aí. isso, grande ídolo do Vitória, o qual no mundo árabe aprendi a cultura, porque quando você vai trabalhar no país, você tem que estudar a cultura, estudar a religião do país, estudar os hábitos. E retornando ao Brasil, graças a Deus, eu fiz diversos trabalhos aqui no Brasil, entre os quais eu fui campeão no América em 2012. Em 2013, nós colocamos o Lagarto na Copa do Brasil. Em 2010, eu fui campeão no Motoclube do Maranhão, retornando. Campeão na Bolívia também. Em 2011, uma sequência boa. Em 2014, eu fui campeão invicto no Colo-Colo de Ilhéus. Foram 13 jogos invicto, o qual posteriormente ganhei o título de cidadão da cidade de Ilhéus. É um título que me honra muito, porque eu sou paraense de Belém do Pará, mas tem uma dupla naturalidade, porque a partir do momento que você ganha um título de cidadão, você torna-se também um cidadão tem uma dupla naturalidade. Então, eu sou ilhéense pelo título homologado pela Câmara de Vereadores de Ilhéus. E depois fiz mais diversos trabalhos no Brasil, graças a Deus. Todo lugar que eu passei, agreguei valores, deixei portas abertas. Em 2017, eu recebi um convite para trabalhar na China, no Yangon de Guangzhou, que é a 7ª maior cidade do mundo. Fizemos um trabalho excelente lá também, deixei um legado muito bom. Mudamos alguns conceitos arcaicos, porque o futebol chinês tem muito dinheiro, mas tem alguns conceitos arcaicos. Então, nós fomos para fazer também, dar essa contribuição, né? Esse grão de areia, que eu falo sempre, de contribuição ao futebol. Retornando da China, eu trabalhei mais em uns dois clubes aqui no Brasil, o qual depois eu recebi um convite para ir para a Líbia, um grande desafio. E a Líbia, apesar dos conflitos, das guerras, perdi 16 amigos, Rafael, na Líbia. Nos conflitos, o Gaddafi, você sabe que governou a Líbia durante 42 anos, e é um povo sofrido, um povo que vivenciou diversas transições políticas e guerras, mas um povo muito carinhoso, um povo que nos quer bem. Eu fui treinador da equipe principal do Suerli, que é a 3ª força da Líbia, e era coordenador geral do clube, o qual eu implantei uma metodologia de trabalho. Nós colocamos 3 jogadores na seleção nacional do país. Retornei devido à guerra, foi uma saída tumultuada, saímos pela Tunísia com a proteção de 2 caças, mas fizemos um trabalho brilhante na Líbia, eles querem o nosso retorno, já me procuraram agora, a liga foi suspensa, inclusive tem uma matéria aí, tem uma matéria que saiu na época, eu concedi algumas entrevistas para algumas redes aqui de imprensa do Brasil, entrei ao vivo com a Rádio Clube do Pará, com Paulo Sérgio Pinto, no meio de conflitos, e eles querem meu retorno, porque a liga foi suspensa. Quando foi suspensa, nós estávamos em primeiro lugar com 22 pontos, e em 3 categorias nós já tínhamos sido campeões, né? E eu sendo sondado para ser treinador da seleção, da seleção nacional da Líbia. Mas o futebol é assim, e esse é o Fernando Dourado, tenho 26 anos no futebol, sempre buscando agregar valores, buscar novos conhecimentos, porque o futebol é um grande aprendizado. Você aprende diariamente. Sou treinador licença A da CBF também, fiz a minha licença em 2017, e quando estava na Líbia fui convidado para fazer a licença Pro, que é o último estágio, mas eu estava na Líbia e não podia rescindir meu contrato. E estou aqui para nós participarmos desse bate-papo maravilhoso. Eu sei o quanto eu digo programa porque isso é um programa para mim, um programa especial, e sei o quanto você também faz com maestria o seu quadro com com as lives nesse período que nós estamos tendo que nos reinventar. Ô, Fernando, obrigado aí pelas suas palavras. Uma história gigantesca, né? Rodou o mundo, literalmente. E aí você falou de uma coisa sobre o clássico, né, da Laranja. E aqui tem um amigo meu aqui, o Gesiel, que ele é torcedor fanático, até antes de você entrar, eu estava falando sobre isso, fanático pelo Atlético de Alagoinhas. E eu queria que você falasse um pouco
de como o futebol, como a cidade de Alagoinhas, ela se envolve com o futebol. Acho que o interior da Bahia, e aí tem o Mar aqui, que está aqui com a gente, Mariva também, que é ex-atleta também. A gente tinha no passado equipes fortes no interior da Bahia, tanto a assessoria Atlético de Alagoinhas, a Catuense, mais antigo, o Camaçari também já teve times fortes, lá em 98 conseguiu chegar na segunda fase da Copa do Brasil, e por pouco não eliminou o Internacional de Lá com o Buga. Haroldo Moreira e Sapatão, né? Na época. Exatamente, Haroldo Moreira e Sapatão. Isso. Então, o que ocorreu nesse período que o futebol do interior ficou tão fragilizado? Olha, eu acredito que criar novas competições. Porque naquela época nós fomos campeões profissionais do interior. Era um campeonato fantástico, dali dava uma vaga. Ali foi meu primeiro título como treinador, eu digo título, porque nós conquistamos juntos com a Catuense a vaga para a Série C do Brasileiro, não tinha Série D. E nós tínhamos jogadores espetaculares, Marcos Neves, Corujito, Jamaica, Ednei, sabe? Paulo Ricardo, Ricardinho, Marcelinho, uma safra, Aloísio goleiro, Vinícius na Catuense, Elzo, Cascata, sabe? Kel, essa turma toda dessa geração, que eu falava sempre que essa geração merecia deixar um legado, Gil. Então, deixou um legado quando essa turma do interior deixou um legado quando o Colo-Colo foi campeão baiano da primeira divisão em cima do Vitória. E esses jogadores mereciam esse legado, porque o interior da Bahia é maravilhoso e precisa ser visto de outra forma. Eu acho que as federações precisam criar mecanismo, Rafael, de novas competições. Antigamente, os estaduais duravam até 6 meses. Então, você gerava emprego durante 6 meses. Hoje, nos estaduais, o profissional trabalha 3 meses. Se ele não for para uma Série B, C ou D do brasileiro, porque a já é praticamente fechada, é um cartel fechado, elitizado, e não gera emprego. Eu acho que a obrigação das federações é gerar emprego, sabe? Criar subsídios. Acabar a Copa Governador do Estado, já não existe mais aqui na Bahia a Copa Governador do Estado. Acabaram com essas competições do interior. Eram competições disputadíssimas, com 10, 12 equipes. Você viu o Fernando Capenga fazia uma equipe forte no Camaçari, seu Antônio Pena fazia equipes fortes na Catuense, sabe? O Queiroz fazia equipes fortes no Atlético de Alagoinhas, entre outras equipes, a magia do futebol do interior. Quantos atletas saíram do interior da Bahia para o mundo? Então, eu sou dessa tônica, sabe? Porque além de ser treinador profissional, eu sou gestor de pessoas, fui coordenador de clubes no exterior, sou um coordenador internacional e eu me preocupo muito com esta parte de formação. Eu acho que os clubes estão deixando a desejar, fazer observações no interior da Bahia, fazer na capital 2, 3 vezes na semana. Eu acho que nós temos que deixar de lado os clubes de aluguel. Os clubes hoje viraram clubes de empresários, sabe? E deixar que o clube seja clube de clube mesmo, para formar meninos, garotos da periferia. As crianças da periferia não estão tendo mais oportunidade. Quantos talentos sendo perdidos nas periferias para as drogas, sabe, para o álcool, porque não estão sendo oportunizadas. Nós estamos perdendo a qualidade desses novos talentos. Você vê que no país não está tendo renovação de novos atletas. Me aponta novos atletas que apareceram no Brasil. Então, não existe mais uma renovação, porque não está tendo coerência nas divisões de base desse país. Fernando, eu defendo a tese que a gente precisa fortalecer os campeonatos regionais. Eu sou a favor de um campeonato do Nordeste com Série A, B e talvez uma C, e com clubes menores ascendendo para essas séries, porque o que acontece muito é que a gente tem muito time amador participando de campeonatos profissionais, sem uma estrutura. No passado, as prefeituras aportavam um recurso maior e fortalecia isso. Eu lembro que aqui em Camaçari, a prefeitura, todos os prefeitos que passaram, eles apoiavam, se tinha um estádio preparado para isso. Hoje a gente vê são estádios com gramados ruins. Eu estive recentemente em Jacobina, tem uma estrutura bonita, mas o gramado você vê que não é de uma qualidade para a prática de um futebol profissional, talvez para
prática de futebol amador até seja possível, mas para uma prática de futebol profissional não seja. Isso não torna atrativo ao grande público, não torna atrativo para a TV, que hoje é um carro-chefe na questão de receita para o clube, e aí vai criando esse círculo, né, que vai debandar, e aí, como você falou, vários jovens nós estamos perdendo para as drogas, porque tipo, quando você tinha base tipo, na cidadezinha, a criança passava pela escolinha com aquele sonho de chegar a um time do interior. Era o primeiro sonho. A formação. A formação, exatamente. E acho que a gente se perdeu ao longo do caminho. E eu queria que você até entrasse nesse ponto, na questão de ser gestor de pessoas. O quanto é importante as escolinhas de iniciação esportiva, não só na fabricação de jogadores, mas na fabricação de seres humanos. Olha, Rafa, a escolinha de futebol, ela tem... Perdão, Fábio. Fábio, a escolinha de futebol, ela tem que começar com o lúdico. A primeira preocupação é ajudar com o lúdico, na formação da cidadania. Você não pode fazer uma escola de futebol preocupada em formar só atletas. Você tem que preocupar... As escolas de futebol que eu tive, por onde eu passei, eu cheguei a ter em Salvador 8 escolas de futebol como coordenador, com Adílio, com Marcelo Chamusca, e minhas escolas em condomínio. Então, eram escolas educacionais, preocupadas na formação do desenvolvimento do psicomotor, do intelecto da criança, sabe? Tive projetos sociais também. O futebol, quando você via que algum garoto tinha a destreza, aí você direcionava. Você não pode, você trabalha com sonhos. Então, você tem que saber direcionar a criança, você tem que saber a hora certa. O trabalho da escola de futebol, eu te falo isso como maestria, entendeu? É o básico do educacional, é a parte cognitiva, é a parte do psicomotor, entendeu? Você trabalha o lúdico, você trabalha diversas formas, os trabalhos nas diversas faixas etárias são diferenciados, desde a parte coordenativa até você introduzir uma parte tática. Hoje eles estão mais preocupados em introduzir parte tática para criança. Criança é lúdico, criança é recreação. Entendeu, Fábio? Então, você só vai introduzir a parte tática a partir dos 14, 15 anos, quando já se entra na divisão de base. Escola de futebol é formação, escola de futebol é lúdico, é desenvolvimento de coordenação motora, é psicomotor, é o exercício repetitivo. Na base tem que ser exercício repetitivo. Você recebe um jogador de qualidade na base, cabe ao clube e ao treinador ajudar no desenvolvimento desses atletas, entendeu? A base é feita para isso, aprimorar. Eu falo isso como educador. Se chega um jogador de qualidade, você tem que abrir um leque para ele, para que ele possa melhorar as suas qualidades individuais, as suas qualidades motoras, técnicas e táticas. Eu tinha até uma pergunta para te fazer, que vou até antecipar que você entrou nessa parte. Isso também é uma opinião pessoal, e está nesse sentido que você falou. Eu acho que hoje o futebol ele é muito estudado, é importante entender da tática, do desenho, de novos formatos, novos padrões de jogo, de 4, 5, 1, 2, várias variações que existem hoje. Mas eu acho que a gente perdeu um pouco do talento, aquele talento que vem da várzea, daquele menino atrevido. Queria que você comentasse sobre isso. Se a gente não está passando por um momento que a gente foca muito na questão da tática e esquece o talento, que o talento sempre foi o diferencial do futebol brasileiro. Olha, estão esquecendo muito de valorizar a parte técnica, o individual, 1 para 1, o trabalho de 1 para 1. Estão tirando a criatividade, a essência do jogador já na base, e ele chega no profissional sem as devidas correções. O futebol ficou feio de se ver. O futebol está um jogo de xadrez, muito cabeça pensante, para lá e para cá. Você assiste esses jogos agora, nesse período de pandemia, de uma Série B de brasileiro. São jogos com poucas finalizações. Os treinadores preocupados em não perder o emprego, porque hoje no Brasil, esse conceito de se perder 2, 3 jogos e se mandar
treinador embora, todos nós passamos por isso, e esquecem dos valores individuais, esquecem da qualidade de grupo, do contexto de grupo, estão mais preocupados com resultados. As equipes, uma esperando a outra, sabe? Estão jogando no esquema tático de linha baixa, uma esperando a outra. Não tem mais aquela evolução de um sistema de linha média e alta no campo do adversário, jogando com a bola no pé do campo do adversário, porque você sabe que todos os esquemas táticos eles são oriundos do 4-4-2, em cima da proposta de jogo que você vai ter contra o seu adversário, como você vai jogar, como se defender. Então, o futebol brasileiro ele ficou muito robotizado. Você assiste às ligas inglesas, as ligas francesas, as ligas italianas, alemãs, espanholas, você vê conteúdo tático, disciplina tática, mas eles não quebraram a qualidade e o conteúdo técnico, tanto em nível de grupo como nível individual. Então, o futebol brasileiro, entre aspas, está muito pobre de evolução e de criatividade por culpa só da preocupação de se perder emprego e ficar restrito à parte tática. E tem muita gente concordando aqui com você, Fernando. Eu vou ter que falar aqui. O Nego G dizendo que o futebol está muito monótono. O Nilmar falando que o futebol está mecânico. E tem uma pergunta aqui do Valdinei, que é parceiro aqui nosso, meu parceiro aqui do canal. Ele pergunta o seguinte: como você enxerga o futebol atual no Brasil e essa discussão de técnicos estrangeiros versus técnicos nacionais? Olha, eu sou a favor de se oportunizar todos. Tem que quebrar. Nós já quebramos paradigmas, né? Você tem que se estabelecer pela sua competência. Jesus veio ao Brasil fazer um trabalho no Flamengo e fez um trabalho sensacional. Nós temos treinadores sensacionais no Brasil. Nós temos o Roger Machado aqui no Bahia, que é um treinador que eu admiro muito. Você tem o Cuca, você tem um Vanderlei que estagnou um pouco, mas ele acordou, ele viu que futebol não se faz nada sozinho. Futebol é um conjunto, são conjuntos de valores, entendeu? Você tem treinadores tipo Lazzaroni, que foi meu professor na licença, que é um treinador que teve poucas oportunidades no Brasil, mas é um grande treinador. Você vê que futebol quebraram esse paradigma de idade. Você viu o Geninho aí com 72 anos, está em atividade agora, recentemente passou pelo Vitória, está no Avaí. Eu que estou com 48 anos, buscando meu espaço, os jogadores que trabalham comigo falam assim: professor, a gente não entende o porquê que o senhor não está pelo menos numa Série B de um brasileiro, mas existem alguns fatores que o futebol tem alguns cartéis fechados, sabe? E eu tenho grandes amigos no futebol, a gente passa por um processo, a gente tem que ser valorizado lá fora, na China, no Catar, na Líbia, o qual eu fiz um trabalho excelente lá, mas no nosso país você tem que quebrar alguns paradigmas. Então, eu sou a favor, porque assim como eu quero que abram portas para nós brasileiros lá fora, que em alguns países nós somos bem tratados, eu quero também que abram portas para aqueles que têm competência para trabalhar aqui. Aí eu entro no mérito das licenças. Agora a nossa licença da CBF deveriam abrir leque para trabalhar na Europa, sabe? Porque o treinador europeu vem para o Brasil e não precisa apresentar licença nenhuma. Então, nós queremos que as nossas licenças sejam reconhecidas e não sejam tão elitizadas, que oportunize a todos, que todos possam pagar. Se capacitar, o treinador ele tem que se capacitar, ele tem que estudar, se preparar, mas que se abra um leque para todos e que não seja tão elitizado. Perfeito, Fernando. Muito boa a sua explanação sobre isso. E, assim, sobre treinador de futebol, eu tenho dois que eu coloco num patamar elevado dos que eu acompanhei até hoje no futebol. Para mim, é Evaristo de Macedo e Tele Santana. Eu acho que estão numa prateleira acima. Eu acho que eram treinadores que... Eu sempre digo que Tele Santana ele conseguiu fazer Júnior Baiano se transformar. Quem acompanhou o início da carreira de Júnior Baiano no Flamengo e Júnior Baiano sendo treinado por Tele no São Paulo e conseguir Júnior Baiano chegar a ser titular de uma Copa do Mundo em 98, é de um cara que tinha um dedo diferente. Ele via algo diferente no atleta, que eu acho que hoje eu não vejo muito isso de maneira geral, e aí a gente volta àquela questão da base. Mas, Fernando, eu queria explorar você, porque você tem uma rica história, mas a gente vai voltar nesse papo
que é interessante também, mas eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como você rodou o mundo, queria que você selecionasse uma ou duas histórias assim, bacana, pode ter até ser da Líbia mesmo, para dividir aqui conosco. Como é essa experiência de treinar do outro lado do mundo, com uma língua completamente diferente e também com uma cultura completamente diferente. Na Líbia, eu que trabalhei em dois países de cultura árabe. A Líbia, apesar de ser África, é cultura árabe, eles falam árabe. E quando você vai ministrar um treino, você usa o inglês e o árabe. Move for receive the ball, movimenta para receber a bola. Aí você já entra com o árabe também. Yala Shabab, vamos jovens, movimenta. Moia, water, moia é água, water é água em inglês também. Então você começa a ministrar os seus treinos conhecendo as duas línguas. E aquilo que eu falo sempre, para você trabalhar em um país, quando você recebe um convite, você tem que estudar a cultura, respeitar a cultura, principalmente quando é uma cultura muçulmana. Na Líbia eu tenho várias histórias assim interessantíssimas. Eu nunca tinha visto uma arma de perto, né? E na Líbia eles te recebem no clube com um fuzil na mão, com escopetas, dão tiro, a torcida atira para cima. Eu estava na minha sala no primeiro dia, conversando com alguns managers do clube e dois jogadores brasileiros que estavam lá comigo, que eram o Matheus e o Pemasa, e ouvindo rajadas de metralhadora. E eles, não, coach, pode ficar tranquilo, que não tem problema não, isso é normal aqui. E você sai nas ruas, eu tenho fotos no meu Instagram aí, você sai nas ruas, os soldados saindo de Missurata para Trípoli e pedindo que você entre no Jeep para te dar uma carona, entendeu? Que você entre no carro-tanque para visitar. É algo surreal, mas são pessoas maravilhosas, pessoas assim carinhosas, carentes de amor, de amizade, sabe? O Gaddafi passou 42 anos no país, então eu vivenciei tudo isso. Eu perdi também amigos, vi amigos pela manhã, de tarde, vinha a notícia que nós tínhamos perdido aqueles amigos, porque lá você não é solicitado para ir para a guerra. Os jovens se convocam muito cedo, eles vão por amor à pátria, entendeu? E como o país está sem governo desde a morte do Gaddafi, desde 2011, está com um governo paralelo, um coronel agora resolveu recomeçar a guerra e a Líbia voltou a ter esses atentados terríveis, a liga foi suspensa. Eu tenho uma história interessante que eu fui pegar uma carona, eu estava saindo de Missurata a Trípoli e peguei uma carona numa ambulância. E essa ambulância parou no manicômio. Enquanto o motorista desceu para pegar um documento, eu também desci para me espreguiçar um pouco, entrou um deficiente mental e foi embora com a ambulância junto com as minhas malas, com tudo. Aí ligaram para a polícia, lá 20 minutos depois, pegaram... Eu não estou te ouvindo. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou? Agora sim. Melhorou? Eu estou dizendo, tem uma história interessante, eu não sei se deu para ouvir. Eles estavam me levando no aeroporto e eu peguei uma carona no hospital. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Eu peguei uma carona nessa ambulância do clube para ir para um hospital. E era um manicômio. O motorista da ambulância desceu e eu desci também. Entrou um deficiente mental e levou a ambulância com as minhas malas e tudo. E são histórias assim interessantes, sabe? E no Catar... Fernando, eu não estou conseguindo o seu áudio. O pessoal está me falando aqui que o áudio está bom, mas eu não estou conseguindo te escutar. Não está conseguindo me escutar? Melhorou? Quer derrubar a live? Aqui de conectar. Estão me ouvindo? As pessoas Vamos fazer assim, galera. Eu vou sair da live e vou voltar. Beleza, Fernando? Beleza. Beleza? Galera, não saiam. Beleza. Um minutinho, eu vou só sair e retorno. Ok. Fala, galera.
Voltamos. Estamos de volta. Cadê a galera? Vamos voltar aí, tava com um papo tão bom, rapaz. Vamos voltando aí, todo mundo aí de volta. O papo tava tão interessante, velho. Eu vi Luiz falando aqui, que medo, Jaqueline também falou que medo aqui de estar na Líbia. Imagina essa história, rapaz. Eu não ia passar uma semana na Líbia. Fala, Jorginho, obrigado pela atenção aqui. Jaque, muito obrigado, Jaque. Eu ainda vou falar de você hoje aqui, viu? Agradecer demais pela conexão que você fez. Minha! Dona Maria da Hora, satisfação. Rogério, Paulo Anísio. Deixa só o Fernando retornar aí. Galera, desculpa aí que eu não estava conseguindo escutar eles. Vocês estavam com áudio ok, né? Mas para mim não estava conseguindo o retorno. Grande Rodrigo aqui, ó. Seven Arts personalizado, ó. Entra lá no Instagram, pede sua caneca personalizada. Patrocinador aqui do nosso canal. Alô, Fausto, sempre presente, hein, Fausto? Fernando voltou aqui. Vamos convidar a Fernando de volta. O papo estava tão interessante. Desculpa aí, perdão. Mas acontece, faz parte. Vocês não estão me escutando, né? Grande Enéas, torcedor do Vitória aí, ó. Vitória tá bem, né? Tô botando fé aí com o Bruno Pivetti e Rodrigo Chagas. Ô, Fernando, desculpa, eu não estava conseguindo ter seu retorno. Nas lives acontece isso é normal, é direto. Muita gente no horário. E eu estava falando de algumas histórias interessantes na Líbia, né? Negócio de armas que eu nunca tinha visto, e eles atiram para cima. Só para não perder o fio, já te cortando, né? Mas que muita gente estava aqui escrevendo socorro, como pode, não passaria um minuto lá. E aí me veio na cabeça o seguinte, ó, nas derrotas, como era a reação dos torcedores contigo? Ah, mas eu vou falar uma coisa para você, eles são muito carinhosos. Você sabe que o Flamengo foi fazer um jogo com a seleção da Líbia em 80, e a seleção da Líbia venceu esse jogo por 1-0. Eles repetem esse jogo por diversas vezes. Eles perguntam se nós conhecemos o Zico, o Neymar. Eles acham na Líbia que o Brasil é Rio e São Paulo só. Se você fala que você mora em Salvador, você mora em Belo Horizonte, mora em Fortaleza, eles ficam assim, Fortaleza, São Paulo, conhece Neymar, eles acham que nós temos esse contato diário com essa turma. Então, aquele time do Flamengo de 81 é um time muito respeitado. E aquela seleção brasileira de 82, a seleção do Tele Santana, entrou na história pela arte, o futebol arte que o Tele implantou naquela seleção, com Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Júnior, Leandro, Serginho, Éder, entendeu? Aquela turma lá que eles guardam com muito carinho. Falam da seleção brasileira de 82 como se ela tivesse sido vencedora. Entendeu? Então, e eles são muito ligados na gente, eles gostam muito de brasileiro. Na derrota ou na vitória, eles estão com a gente. Para você ter uma ideia, o Etihad é o rival do Suerli. Quando eu estava lá, foi um diretor, é até interessante isso, foi um diretor do clube me procurar se no término do meu contrato eu teria interesse de trabalhar no rival, né? Que é o Etihad, é o time verde, o Suerli é o vermelho, o Etihad é o verde. Aí o agente disse para mim o seguinte: só tem um problema, coach. Eles nunca mais vão querer falar com você, porque você será um traidor e pode acontecer alguma coisa, vão te ameaçar de morte e tudo. Eu disse: eu adoro o clube, é a minha casa, mas eu sou um profissional. E tem o Walter também, não sei se você conhece o Walter, zagueiro, foi da Catuense, trabalhou 10 anos também na Líbia. Ele é conhecido como Ahmed lá, o povo da Líbia tem muito carinho. E outra história interessante foi no Catar, tinha um zagueiro chamado Mohamed Kab. No Catar eu trabalhei com Ronald De Boer, irmão do Frank De Boer, que jogaram no Barcelona. Isso. Jogaram na Holanda de 98. Isso. Aquele jogo 1-1 que foi para os pênaltis. Inclusive, acho que o Ronald De Boer, ele pega nos pênaltis. Isso, o Tafarel pegou um pênalti dele, foi meu atleta, tem a foto lá no meu Instagram, foi meu atleta, uma pessoa educadíssima, de alto nível. E o Mohamed Kab, um zagueiro catari, fez um aniversário, aí chegou uma topique cheia de doces no final do treino, porque no mundo árabe nós treinamos só à noite, né?
E de 7, começa às 7, vai até 8h30. E no Ramadã, que começa mais cedo, porque no Ramadã você não sai de casa, é proibido comer nas ruas, você tem que comprar o seu alimento e comer dentro de casa, senão a polícia te para. E na hora de comer esses doces, tinha brigadeiro, todo tipo de doce. Quando eu peguei o primeiro brigadeiro que eu pus na boca, era pimenta pura. Pimenta pura. E o outro jogador também, árabe, que me perguntou qual era o dia do meu aniversário, que ele queria trazer um presente, porque lá eles gostam de nos presentear, né? Diretores de clube nos dão relógios de presente, cordão de ouro, enfim. Aí eu disse, tudo bem, meu aniversário é 7 de setembro. Quando foi no dia do meu aniversário, ele desceu da caminhonete dele com a bandeira do Brasil, uma camisa do Brasil, meia do Brasil. Eu digo, caramba, eu rodo o outro lado do mundo para chegar aqui e ganhar a bandeira do Brasil, camisa do Brasil. Você está entendendo? Então, são histórias interessantes, é um povo carinhoso. Eu trabalhei na Líbia, trabalhei na China, trabalhei no Catar. Te digo pelo Catar, que é um país maravilhoso, vai fazer uma excelente Copa do Mundo. É um país que tem uma das maiores rendas per capita do mundo. Quando eu estava lá, foi a época do Asia Games, 2006 a 2008. Eles construíram condomínios de luxo só para receber os atletas e no final derrubaram. Eu digo, meu Deus do céu, quantos brasileiros no meu país desejam uma casa e não tem? Eles constroem condomínios de luxo e destroem no final das competições. Então, vai ser uma Copa maravilhosa, estádios belíssimos. Os estádios lá são, Fábio, climatizados, desde a época, tudo climatizado. Se começar a chover, o estádio fecha e você fica tranquilo lá, tudo climatizado. O país faz 55 graus, mas tudo tem ar-condicionado. Você acredita que na garagem você tem ar-condicionado para os carros, entendeu? Você entra numa casa, liga o ar-condicionado, só desliga quando vai embora um ano depois. É monarquia, né, no Catar. E toda criança catari que nasce, automaticamente já ganha $30.000 do governo. Cada criança que nasce, a família ganha $30.000. É uma qualidade de vida tremenda. Não tem a liberdade que nós temos aqui. Bebida alcoólica, nem pensar, só se for em hotel. Na Líbia, mais restrito ainda, você não encontra nada disso. Na Líbia é perigoso até demais se você não tiver certa amizade, entendeu? Existem milícias, as tropas de milícias na Líbia, que você tem que ter muito cuidado, mas eles respeitam muito o brasileiro. E os conflitos também, que infelizmente eu acho que uma das maiores burrices da humanidade são esses conflitos. E na China, um país que assim que eu recebi o convite, por incrível que pareça, de ir para a Líbia, eu troquei a China. Confesso que não gostei da China pela forma do ser humano, né? Eles dizem que a China é um país comunista, mas é um país extremamente capitalista. Eles estão preocupados só em evolução, não estão preocupados com o ser humano, não são agregadores, não agregam certos valores que nós merecemos. Em qualquer lugar que se chega, você quer amizade, você quer carinho, você quer estar com pessoas do bem. E confesso que na China isso deixa muito a desejar. Agora, o Catar, eu subindico, é um país maravilhoso. Vocês terão o prazer de ver o Catar na Copa de 2022. E a Líbia, com todos os conflitos, tem um povo carinhoso, inesquecível, que só quem passou pela Líbia não é esse terror todo, não. Sabe como é que funciona. E falando em seleção do Catar, pode aprontar alguma surpresa em 2022 aí a seleção do Catar? Olha, o que eles fazem? Lá no Catar tem um Aspari, é um centro de treinamento. Eles rodam a África, pegam esses atletas em todos os desportos, né, de qualidade e dão passaporte. O Sebastião, jogador uruguaio, ganhou o passaporte. Aqui na Bahia, nós temos o nosso Marconi Amaral, que hoje é prefeito de Itajuípe, que trabalhou comigo no Al-Shamal, zagueiro que foi do Vitória, que é naturalizado Catar e jogou na seleção. Eles tentaram, na época que eu estava no Catar, o Saad, que é o time do Eni, que é o dono do país, tinha... Olha que time maravilhoso o Saad. O Saad tinha Emerson Sheik, Felipe Tenório. Eles tentaram... Do Vasco, tentou uma imagem do Felipe aqui. Isso.
E olha que coisa maravilhosa. Tenório, o atacante equatoriano, o qual eu tenho uma amizade com o Tenório até hoje, o Emerson Sheik e o Felipe. Eles tentaram naturalizar o Emerson Sheik pelo um valor assim, digamos assim, astronômico. E o Emerson não aceitou, não entendo por que se naturalizar na seleção do Catar. O problema do jogador árabe, ele tem um lastro muscular muito limitado. Se um preparador físico leva ele para uma sala de academia, tem que ter muito cuidado com carga para não perder o jogador. Ele tem um lastro muscular muito limitado. Mas existem jogadores. Eu vou te contar uma história. Eu conheci o Jean, um jogador na Líbia de 17 anos, que é um Rivaldo outra vez. É reencarnação do Rivaldo. Eu chamei o clube, chamei o pai do atleta e disse, olha, se ele não tivesse nascido na Líbia, ele jogaria em qualquer lugar do mundo. Ele joga no Barcelona, no Real Madrid. Disseram, coach, o senhor está doido. Digo, eu não estou doido. O Jean é um jogador diferenciado. Se ele fosse brasileiro... Conclusão, eles estão fazendo de tudo para levar o jogador para o Napoli. O Napoli se interessou. Aí entra a questão da cultura da religião. Muçulmano não fica nu na frente de outro homem, sabe? Tem as rezas, são 5 rezas por dia. Então, para você quebrar paradigmas de cultura de religião, é algo muito complicado. E o Jean vai poder jogar no Catar, nos Emirados, no Kuwait, na Saudia, que é a Arábia Saudita, mas eu creio que um garoto muçulmano, você tem o Salah que é egípcio, é muçulmano, mas ele quebrou paradigmas, sabe? Você tem que quebrar paradigmas, porque na Líbia eles são muito radicais em relação à religião. No Catar, não. Existem certos lugares do mundo árabe, por exemplo, no Kuwait, na Arábia Saudita, que você não pode sair de um bairro para o outro. Eu estava no Catar, que lá tem os mutawas, são aqueles religiosos que usam aquelas barbas grandes, de bermuda com um colega. Vai para casa, que falta de respeito. Você entrar no supermercado de bermuda, eles não aceitam nem que um homem entre de bermuda no supermercado em certos lugares. É por isso que você tem que ter muito cuidado, muito preparo, sabe? Porque o primeiro passo para trabalhar em país com cultura árabe é estudar a cultura. Estudar inglês, estudar a língua do país. Ah, mas como é que eu vou aprender árabe? Tem uns macetes que eu sempre dou. Tudo que você ouvir, você anota no caderno. E você vai fazendo a sua receita de bolo ali. E vai misturando o árabe com o inglês. Entendeu? E futebol, a língua é universal, mas você tem que estudar. Tem que estudar, principalmente línguas. Estudar inglês é o ponto de partida para tudo. Fernando, quanta história bacana, viu? Dá para a gente ficar aqui talvez 2, 3 horas só contando essas histórias. E eu amo muito viajar, então eu amo conhecer novas culturas. E você falando, eu já fiquei interessado em conhecer o Catar, por exemplo. Mas, eu quero voltar a falar um pouco de futebol nos tempos atuais. Futebol na pandemia. Qual a sua opinião? Você acha que estamos no momento correto de retorno? Retornamos de maneira precoce? Como é que você tem enxergado isso? Olha, é algo que me preocupa muito, principalmente no Brasil. Nós já perdemos mais de 110 mil pessoas, né? Salvo engano. E eu acho que nós temos que ter todos os cuidados, respeitar protocolos. Claro que as pessoas que militam no futebol precisam trabalhar, Fábio, mas é um momento mais delicado da humanidade. Eu falo sempre, eu vivenciei guerra, eu vi a guerra de verdade, algo surreal. Eu vi pessoas morrendo, eu vi rajadas de metralhadora, coisas que só via na televisão, mas hoje nós lutamos contra um inimigo invisível. Você não sabe como o seu organismo vai aceitar, entendeu? Eu perdi amigos próximos, sabe? Eu tenho uma filha que é assistente social, que ela teve o Covid, mas graças a Deus ela já está recuperada, uma menina de 24 anos, ela ficou assintomática, porque ela trabalha na linha de frente, ela trabalha num centro de saúde, e alguns amigos que eu perdi em Ilhéus, perdi 2 amigos queridos em Ilhéus devido ao Covid, e as pessoas também que você fica sabendo, pessoas próximas, aquelas pessoas também que não estão próximas, e isso vem
vem nos deixando muito triste. Eu estou desde março, eu vou fazer uma viagem agora, dia 21, eu vou a Fortaleza, encontrar com um grande amigo meu lá, Mastrilho Veiga, que é treinador também, mas vou com todos os cuidados, todos os critérios. É uma pergunta muito complexa. Será que é hora de recomeçar o futebol? São diversas opiniões. Eu acho que não existe hora para se perder vida. Nós não podemos perder vidas, sabe? Eu torço que realmente chegue uma vacina sem vaidade, sem orgulho de países, sem orgulho de americano, sem orgulho de chinês, sem orgulho de russo, que realmente chegue uma vacina. Eu estava comentando em um supermercado esses dias, mas que todos tenham acesso à vacina, sabe? O pobre, o rico, que não seja nada limitado a só quem tem o poder econômico, que a vacina seja aberta para todos. Todos nós, seres humanos, somos dignos e temos o direito. Os direitos de cidadania são iguais, que não tenha discriminação, sabe? Pelo rico, pelo pobre, pelo negro, pelo branco, pelo amarelo. Nós somos uma raça só, um povo só, sofrendo no mundo todo por um inimigo realmente devastador. E voltar com o futebol é uma grande interrogação. É claro, eu não posso ser hipócrita, não, tem que voltar, não. Nós temos que ter todos os cuidados, seguir os protocolos, porque é um inimigo muito claro que mata mesmo, mata. E todos nós estamos vivendo, a minha geração, a tua geração, está vivendo algo surreal. Quando, em fevereiro, início de março, se nós falássemos sobre isso, iam dar risada. Eu fiz uma viagem a Buenos Aires, assim que eu saí do Sergipe, eu fiz uma viagem a Buenos Aires, passei 11 dias, estava tudo normal. Meus pais fizeram um cruzeiro, sabe? Um cruzeiro para fora do país aí, estava tudo normal. E os funcionários desse cruzeiro, desse navio que estava em Santos, que estiveram com eles lá, foram 7, 8 vidas perdidas, sabe? E eu perdi 16 amigos na guerra, e aqui eu estou vendo uma guerra de um inimigo invisível. Então, o futebol tem que ter muito cuidado, seguir os protocolos. Não era a hora do retorno, mas as pessoas precisam trabalhar, mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque a gente sabe que é um país que o governo não está preocupado com vidas. Aqui eles estão falando nas eleições, estão preocupados nas eleições de outubro, que já passaram para novembro, do carnaval, que seria em janeiro, fevereiro, já estão jogando para julho. A minha preocupação são vidas, tá? Não é ser partidário a nada. Se eu tenho, é claro que todo mundo tem um segmento político, eu tenho meu segmento político, sou contra muitas coisas que estão acontecendo nesse país, muitas coisas nefastas que estão acontecendo nesse país, mas o povo tem que mostrar mudança com voto, sabe? O povo tem que mostrar mudança com voto. E a pandemia realmente é um momento muito crítico e muito delicado da humanidade. As grandes ligas, né? E a gente tem exemplo agora da Champions, que vai para a final agora, eles criaram o que foi chamado de bolhas, né? Você colocou todo mundo em um país para se poder terminar o campeonato. A NBA fez a mesma coisa com o basquete americano, criou lá no Walt Disney, as partidas estão sendo realizadas também numa espécie de bolha. E aí uma preocupação que eu tenho, a gente está num país de dimensão continental. Então, o surto pode estar melhorando em São Paulo, mas pode estar piorando na Bahia. E você vai ter um jogo de um clube que vem de São Paulo para jogar na Bahia e que pode ter uma contaminação, como aconteceu com o CSA, que teve, salvo engano, mais de 20 jogadores com o surto de Covid-19. O então, Goiás agora com 10. O Goiás também, inclusive, que adiou a partida contra o São Paulo. Isso. Então, eu acho que a CBF poderia fazer, como foi feito no Campeonato do Nordeste, na fase final do Campeonato do Nordeste, só em um estado, e acho que poderia ter sido feito isso pela CBF, mas acho que tem muitos interesses políticos, como você falou, o futebol tem uma carga política por trás que realmente mancha aqueles que amam o futebol de verdade, assim como eu, como você, como muitas pessoas que estão aqui na nossa live.
Não, é verdade. A minha preocupação, Fábio, geograficamente, quando começou a expandir a pandemia, geograficamente eu fiquei preocupado, porque no país não se tem controle. O Brasil já é um país que não se tem controle de tantas coisas, sabe? De saúde, de educação, de habitação, sabe? Não tem controle de orçamento, de nada. E aí, de repente, vem uma pandemia dessa. A minha preocupação, Fábio, é com a Série D do brasileiro, com os estaduais das segundas divisões do Brasil, se vão seguir protocolos, se teremos acesso a exames rotineiros. Então, sabe, eu acho que se não chegar a vacina, tudo que vier a acontecer será balela, será história fiada. Eu acho que hoje a única solução é você realmente se cuidar, usar máscara, álcool em gel, mas a vacina hoje é a única solução, e vacina para todos, sabe? Todo cidadão em qualquer lugar do mundo que tenha direitos iguais, tá? Que o pobre que eu falo é o pobre de recursos, porque o pior pobre que existe é o pobre de espírito. Que a pessoa sem recurso tenha o mesmo direito que o milionário, que o cara que tem dinheiro para comprar uma vacina de 500, de R$ 1.000, entendeu? Porque é um momento muito, muito crítico mesmo. Eu me preocupo com meus amigos, me preocupo com você, me preocupo com os outros amigos, com todos. Nós não queremos perder os nossos amigos. Todo dia a gente sofre um pouco, nós quebramos a nossa rotina, a nossa vida não é mais diferente, não é mais como era antes, sabe? Eu acho que a vantagem foi que nós voltamos a estudar mais. Eu fiz diversos cursos aí online, estou sempre nesse trocadilho aí com as pessoas, estudando mais futebol, assistindo jogos, estudando a parte sistêmica, sabe? Buscando evoluir a cada dia mais, mas preocupado, porque geograficamente, aí o pico diminui lá em Manaus, aí diminui em Fortaleza, mas uma semana depois estão todos na rua, não vejo necessidade de estar em shopping. Comprar roupa para quê? Para que uma moça, uma senhora vai comprar um batom se está usando máscara, sabe? Para que eu vou comprar um relógio se eu não estou saindo? Poxa, então a minha preocupação é até em cortar o cabelo. Eu fiquei quase 4 meses, eu mesmo cortei meu cabelo. Minha mãe cortou meu cabelo esses dias aí. Eu vou fazer uma viagem porque eu tenho que recomeçar meu trabalho, mas estão todos preocupados, porque aquilo que eu falei anteriormente, ninguém sabe o que está dentro da gente. Pessoas ditas saudáveis estão indo embora. É um inimigo cruel, sabe? Eu tive alguns amigos no futebol, que eu não posso citar nome por questão de ética, e nem tenho essa liberdade de citar nome de alguns amigos que tiveram Covid, que, poxa, tiveram momentos difíceis. Graças a Deus estão vivos aí, mas já estão curados, e é algo que eu não desejo a ninguém. Então, é que chegue a vacina. Sem a vacina, tudo é balela. E que possamos voltar ao convívio o convívio pessoal, o convívio de um abraço. Eu acho que o ser humano tem que sair melhor depois disso tudo, ser mais doce, mais suave, dê valor à amizade, sabe? Não dê valor tanto às coisas materiais. Nós estamos aqui de passagem, tudo que nós conquistamos é para a gente, e o dinheiro só serve para 2 coisas: pagar a conta e ter conforto. E que todos saiam melhores disso. Valorizem a amizade, valorizem o amor, valorizem pai e mãe, valorizem os seus relacionamentos, valorizem um simples toque, um simples olhar, porque realmente precisamos ser pessoas melhores. Perfeito, perfeito, Fernando. E várias pessoas aqui concordando com você, dando os parabéns. Acho que é desses seres humanos que nós precisamos para seguir adiante. E aí, falando de futebol, eu tenho uma curiosidade, você que é treinador de futebol, quem você hoje gosta de parar para assistir? Quem é aquele jogador que te chama a atenção? Ou quais os jogadores que te chamam a atenção? Não só a nível nacional, a nível internacional também. E qual o modelo de jogo, que pode ser um time internacional também, que te agrada? Olha, falar em jogador de futebol é algo muito complexo, porque eu iria avaliar aqui diversos aspectos. Eu gosto do Cristiano Ronaldo pelo compromisso que ele tem com a profissão, pelo atleta que ele é extracampo e no dia a dia como profissional.
Eu tenho as minhas ressalvas referente ao Neymar pela imaturidade que ele ainda tem, pela idade dele, entendeu? Já era para ele estar num grau de evolução melhor, no emocional, em nível de maturidade, mas tecnicamente é um jogador diferenciadíssimo, sabe? Gosto do Messi, um jogador que faz a diferença, é um jogador frio. Eu gosto do Suárez, eu acho que é um atacante, é um verdadeiro homem de área, que se enquadra em qualquer esquema tático, em qualquer sistema tático. E do passado, eu sou fã do Maradona, atleta, sou fã do Romário, para mim foi o homem de funil da bola curta analítica ali, para mim foi o melhor de todos. Ronaldo, fenômeno. Ronaldinho com a destreza técnica dele. Se você for falar de grandes valores no mundo, assim, sabe? Jogadores sensacionais que, para mim, marcaram uma época e marcam hoje. E, enfim, jogadores que fazem um diferencial. E você perguntou qual é como é que eu gosto de jogar sistemicamente, né? Você perguntou? Não, na verdade, qual o modelo de time hoje que está atuando, que você olha assim e fala assim, esse é um modelo que me agrada? Eu, por exemplo, eu me agrado com o modelo do Liverpool, por exemplo. Acho que o futebol que o Liverpool apresenta e o modelo que é proposto é um modelo que eu gosto. Eu gosto do modelo de jogo hoje, a disciplina na parte sistêmica do futebol inglês. Entendeu? Eu gosto do sistema também, do modelo de jogo do futebol alemão. Eu acho que hoje, tenho certeza, achar é ter dúvida. Eu tenho a certeza e a convicção que o futebol alemão e o futebol inglês, eles agregam esse conjunto que nós deixamos de mão. Modelos de jogo com disciplina tática, jogando numa sintonia e numa sincronia de linha média, linha alta, duas linhas de 4, num 4-4-2 com duas linhas de 4, num 4-3-3 com posse de bola e num 4-4-2, 3-3-2, 4-3-2-1 sem posse de bola. Essa variação de jogo, disciplina tática que eles têm, que isso requer tempo. Você quer ver, por exemplo, quando você vai trabalhar um modelo de jogo com 3 zagueiros, você não vai fazer isso em uma semana. Isso tem que ter uma automatização tática. Quando você vai formar uma equipe na parte sistêmica, você começa num pequeno espaço. Está aqui meu quadro, você começa num pequeno espaço, na parte tática, no seu modelo de jogo, na sua proposta de jogo, 2, 3 propostas em cima daquela competição que você vai participar, para depois você começar a trabalhar amplitude. E isso que eu estou falando bate no assunto que você falou sobre o Liverpool, porque todo o processo tático, você começa, principalmente na Europa, nos pequenos jogos táticos, com objetividade, para começar a dar amplitude da assimilação tática. Você não pode chegar na teoria, num quadro, e perguntar e falar para o seu grupo, eu vou jogar nesse modelo de jogo. Aí todos vão balançar a cabeça igual papagaio de pirata, não. Você vai para a teoria, o professor vai para a teoria e vai para a prática. Se acontecer a assimilação de 2 ou 3 variações, aí você começa a trabalhar essa proposta de jogo, respeitando a característica individual do atleta. Você não pode querer que um saci corra com 2 pernas porque ele tem uma. Você não pode criar do jogador aquilo que ele não pode te dar. Se ele é ambidestro, ele vai fazer as 2 funções. Mas você não pode pegar um atleta que é destro e colocar ele do lado esquerdo se ele não faz. Você faz suas variações com posse de bola, você faz a troca de meias, a troca de atacantes. Eu costumo montar equipes envolventes, dando a liberdade de jogar com a posse de bola e dando a disciplina tática e a responsabilidade sem a posse de bola. Porque a partir do momento que você tira a liberdade do jogador mostrar a destreza individual, o porquê que ele é atleta de futebol, você perde a qualidade de um lance individual. Porque, Fábio, você não ganha jogo só na parte tática, você ganha jogo num chute despretensioso de fora da área, numa situação que você nem trabalhou. Isso aí é notório.
Você está entendendo? Então, por isso que eu digo que o modelo de jogo hoje do futebol inglês, do futebol alemão, está há 20 anos, porque existe uma postura disciplinar na parte tática, mas existe o respeito à destreza da qualidade técnica, individual e em grupo também. E o que você falou sobre a questão do tempo, né? O técnico do Liverpool, nas 2 primeiras temporadas, ele não ganhou nada. E os caras continuam bancando ele. Diferentemente do futebol brasileiro. E o cara chega em 13 meses ele tem que dar resultado no campeonato estadual. Se não dá, ele já é questionado e aí começa tudo que nós já conhecemos no futebol brasileiro. Planejamento, né, Fábio? Exatamente, planejamento. Já estourou um pouquinho aqui do tempo, a gente está na segunda live, né? Eu queria agradecer a você, mas eu queria, antes de você se despedir, eu queria que você falasse dos seus novos desafios, se você puder contar para a gente. Quais são os novos desafios, o que é que está fuçando nessa mente pensante do futebol. E agradecer a você mais uma vez, agradecer a Jaqueline, que está aqui, a Jaqueline que fez essa ponte. Obrigado, Jaqueline, de coração, por ter feito essa ponte. Conhecimento não falta em uma live tão leve, acho que todo mundo que está acompanhando deve ter percebido isso, uma live leve, com uma cultura, né? Que é importante também trazer. O futebol não se resume apenas a quatro linhas. Então, deixo o espaço para você falar dos seus novos desafios e sua última palavra. Primeiro eu quero agradecer a você pelo convite, a Jaqueline, ao professor Guto Carvalho que entrou, ao amigo Tássio também, que é amigo da Jaqueline, é um grande amigo, advogado, amigo, irmão, a todas as pessoas também do seu lado, eu sou muito grato. Eu falo sempre, o futebol você aprende a cada amanhecer, sabe? Eu tenho pena quando alguém bate no peito e diz, eu sei de tudo. Não, você aprende com uma criança, você aprende com um animal na rua. Eu aprendi muito com você hoje, sabe? E eu busco o conhecimento diário, esse é o diferencial. Um abraço ao meu amigo Caé, também, que compartilhou aí da live. O Caé, que foi campeão Série D, Série C, Série B, junto com o Marcelo Chamusca, foi auxiliar dele, fez parte também da nossa live aí. Eu acho que o Fausto também de Camaçari entrou. O Fausto que entrou foi de Camaçari, que foi atleta do Bahia, que é de Camaçari. Não. Eu já fiz até uma live com ele. Esse Fausto também é de Camaçari, do mesmo bairro, mas é um feito. Gente de primeira qualidade. Ao Gabriel Diniz também, que entrou, que foi meu analista de desempenho, um grande profissional que hoje está no Confiança de Sergipe, sabe? Estou analisando, eu tenho algumas propostas, recebi propostas de 2 clubes do Norte, uma do Nordeste. Semana passada chegou aí nada oficial também do Irã, uma proposta nada oficial do Irã aí, eu estou no aguardo. E vamos ver, nós estamos aqui no aguardo, estudando. Dia 21 estou indo a Fortaleza, analisar algumas situações também lá com meu amigo Mastrilo. Provavelmente eu venho a fixar residência em Fortaleza, mas eu estou sempre em Salvador. Salvador é uma cidade que eu amo, o estado da Bahia, né? Como eu te falei, sou um cidadão ilhéense e eu sou muito grato. Gratidão sempre a todos. E participar de live é levar um pouco daquilo que nós aprendemos, que na minha época nós não tínhamos acesso aos grandes mestres do futebol, então nós temos obrigação de passar aquilo que nós aprendemos no decorrer da vida. E agradeço ao São Futebol e a Deus e ao São Futebol por tudo que eles têm me proporcionado até hoje, Fábio. E agradeço a você, acompanhe suas lives e parabéns por ser um cara tão coerente e inteligente também. Fernando, fico muito feliz pelas suas palavras. Mais do que um treinador de futebol, eu estou de frente com um ser humano diferenciado, um ser humano de valor. E isso, para mim, conta muito, porque são os valores que minha mãe e meu pai me ensinou, que eu carrego comigo de gratidão, de humildade, de estar aprendendo o tempo todo, que você aprende com uma criança e aprende com um ancião. De verdade, estou muito feliz pela live, muito feliz a cada um de vocês. Eu sempre digo isso, que dedicou seu tempo. O tempo é algo que você não tem como cobrar amanhã. Fábio, eu fiquei na sua live ontem, eu quero minha hora de volta. Não tem como. Então, obrigado a cada um de vocês que compartilhou aqui, que ficou conosco durante esse tempo. E de verdade, Fernando, saiba que você tem aqui o nosso canal à sua disposição para o que você precisar.
O canal é seu também. Eu sempre digo que isso aqui é um canal de família, canal de fazer amigos, de trazer conteúdo do esporte. Mas, mais do que isso, é trazer conteúdo para a família, que acho que a gente precisa resgatar os valores das nossas famílias. Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez ter contribuído de certa forma. Eu acho que é muito importante contribuir para o crescimento do futebol. Futebol é para se fazer amigos, é para socializar e integrar. Muito obrigado de coração, Fábio. Muito grato mesmo. E obrigado a todos. Boa noite a todos que ficaram com a gente, todos que ficaram aqui curtindo. Espero ter contribuído de certa forma para o desenvolvimento do futebol, que além de você ser profissional, você tem que amar aquilo que você faz acima de tudo. Então, com certeza, você trouxe muito conhecimento, eu tenho certeza. E eu sempre peço para a galera, para terminar aqui, ó, quero subir vários corações aqui, ó, subindo o coração. De gratidão a você, Fernando, por essa live, pelo conhecimento do esporte, pelo conhecimento para a vida. Fiquem com Deus, cada um de vocês. Uma boa noite e a gente se encontra em breve. Valeu, Fernando. Forte abraço. Valeu, forte abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bem.